glorificado, Ele é digno de honra, glória e louvor. Voltando a Atos 13. Atos 13, primeira viagem missionária do amado Saulo ou Paulo, como você quiser. Aleluias. Vamos ler do versículo 1 ao 12 inicialmente. São 2 capítulos que descrevem essa primeira viagem, não sei se vou cobrir todo. 13, 1. Podemos ficar de pé? Pai, em nome de Jesus Cristo, antes de ler, que toda influência das trevas sobre esse lugar, que caia por terra agora em nome de Jesus. Toda a oposição de Satanás, seus inimigos, de seus comparsas, vindo da onde vier, tentando se opor à palavra que será pregada agora, que caia por terra nesse momento em nome de Jesus, porque esse lugar é do Senhor, pertence ao Senhor, não há lugar para vocês. Pega tudo que é de vocês e sai agora em nome de Jesus, porque é a hora da palavra do Senhor. Que os ouvidos se abram, que os corações se abram para receber aquilo que Deus quer nos exortar, nos ensinar, nos abençoar em nome de Jesus. Fale comigo: Senhor, eu abro meu coração, meus ouvidos espirituais e foco a minha mente na tua palavra, que é alimento para a minha alma, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Usa esse pregador para falar comigo essa manhã, para trazer a tua presença santa, para que tu possas fazer sinais e maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Atos 13 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e... para quê? Para a obra que eu os tenho chamado. Quem tem um chamado de Deus aqui? Todos nós temos. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos, como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio de quê? Do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor, em nome de Jesus. Os intercessores continuem orando, que nós estamos em guerra hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Unge agora essa palavra, Pai. Cuida da garganta do que fala, dos ouvidos do que ouvem, em nome de Jesus. Podemos nos sentar.
Depois de 3 semanas de intervalo, voltamos à série. E é no momento bom que nós estamos voltando. Até o capítulo 12, o personagem de destaque era Pedro. A partir do capítulo 13, o personagem de destaque do livro de Atos é Saulo, ou Paulo, como você quiser. Lá no capítulo 9, Saulo se converte. Quem lembra da conversão dele que nós falamos aqui? Ele também fica cego por algum tempo. E quando ele se converte, ele estava sob engano, ele conhecia muito a palavra, ele tinha um currículo inigualável. Mas ele tem que se render a Jesus Cristo. E quando ele se rende, depois que ele se converte, ele volta a Jerusalém, tentando pregar àqueles amigos dele das sinagogas que ele estava enganado e que ele agora tinha entendido tudo e que Jesus realmente tinha sido ressuscitado. Só que naquele momento houve muita polêmica, houve muita discussão, e a própria igreja de Jerusalém diz para ele: Paulo, dá um tempo, sai daqui, vai embora. Tu já pensou num pastor cheio do fogo? Encontrei Jesus Cristo, vai para a sua igreja, e os líderes da igreja dizem assim para ele: não, cara, vai embora, vai, e a gente te leva de volta para a tua terra, Tarso. Ele deve ter ficado muito chateado, mas ele acabou indo. Depois de muita insistência, ele acabou indo. Pior do que isso, ele foi, e diz o versículo logo depois, que depois que ele foi, a igreja começou a ter paz e a crescer. Glória a Deus por isso, hein, irmão? Já pensou uma igreja crescendo com paz? Glória a Deus. Agora veja Paulo: eu vim embora, saí da igreja, a igreja cresceu. 10 anos se passaram, mais ou menos, até esse momento do capítulo 13. Nesses 10 anos, Deus preparou o coração de Paulo. Antes ele era Saulo, se você ver a tradução, o rei Saul, lembra do rei Saul? Bem ligada, tem uma prepotência, mais com o currículo que ele tinha. Ele tinha ainda um coração muito soberbo, ele achava ainda que era na força dele. Demorou esses 10 anos para que Deus trabalhasse no coração de Saulo, preparando Saulo para que ele se tornasse Paulo, Paulo quer dizer little, quer dizer pouco. Aquele que era grande precisava se tornar pequeno para fazer grandes coisas pelo Senhor. Grande é a obra que Deus faz dentro de nós, para que depois Ele possa fazer a obra através de nós. É necessário trabalhar no teu coração, para que todos nós temos um chamado. Muitas vezes é necessário trabalhar no nosso coração, para que depois Deus possa te enviar com autoridade, com o poder e com a humildade e a dependência necessária de Deus. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós nos achamos o tal. Será que as pessoas não estão vendo que a gente já está preparado? Quando você acha que você está preparado, posso te dizer uma coisa? É porque você ainda não está preparado, porque você ainda não está dependente de Deus, porque você ainda não entendeu que o chamado vem de Deus. A hora é de Deus. O coração prepara, o teu Deus prepara o teu coração para o tamanho da obra que Ele quer colocar nas tuas mãos. E quanto mais Ele trabalha, quanto mais momentos difíceis você passa, pode saber, se você perseverar, é porque Ele vai te dar uma obra grandiosa. Ele vai te usar como ainda não te usou. Aleluia. Depois desses 10 anos em que Paulo ficou estudando a palavra, ficou fora de cena, só trabalhando o Espírito Santo sobre ele, vai lá Barnabé, que estava lá em Antioquia, conhecendo Paulo, e chama Paulo para essa igreja. Chama Paulo para a igreja de Antioquia, e eles lá estão reunidos. Diz a palavra do Senhor que além de Saulo ou Paulo, existiam ali outros profetas e... Aí está no versículo 1. Pode botar o versículo 1, por favor. Profetas e eles começaram a fazer o que toda igreja tem que fazer. Eles se reuniram. E o versículo 2
diz que eles servindo eles ao Senhor, ou outras versões, ministrando eles ao Senhor e jejuando, unidos em oração, buscando direção para a vida deles, exaltando o nome do Senhor em louvor, ministrando juntos o Senhor. Diz a palavra do Senhor que disse o Espírito Santo, talvez usando um profeta, talvez usando alguém, não temos certeza, a palavra não diz como, ou às vezes até voz audível, como daqui a pouco eu vou dizer, que nós já ouvimos aqui, disse o Espírito Santo, separai-me agora, o quê? Barnabé e Saulo. Barnabé ainda está na frente de Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, receberam o chamado, aqueles dois, mas não enviaram eles logo não. Vamos agora orar, vamos agora jejuar, porque o Espírito Santo já deu a direção. Agora vamos pedir que venha sobre eles a capacitação, que venha sobre eles a capacitação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. A igreja se une, unge aqueles dois para o chamado deles, para a primeira missão evangelística que eles têm, a primeira viagem missionária que eles têm a fazer. Esse é o contexto. Paulo, depois de 10 anos, já é little, já é bem pequenininho, já não é tão grande como ele se achava. O currículo dele, depois em outras cartas ele fala que o currículo dele não vale nada diante de Jesus Cristo. Ele já estava dependente de Jesus Cristo. Ele sabia que sem Jesus nada podia ser feito. Você já sabe disso. Que você tem que agir dia e noite na dependência do Senhor. Você já sabe a importância de ter o Espírito Santo te dirigindo, te capacitando a cada manhã. Então eles partiram, diz o versículo 4, enviados, pois, o Espírito Santo realmente inspirou Lucas para dizer, eles enviados não pela igreja, não foram homens que tomaram essa decisão, eles foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo, deixou isso muito claro. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, uma ilha, que até era conhecida de Barnabé. Então eles fizeram a estratégia deles. Chegaram então numa pequena cidadezinha chamada Salamina. Anunciavam a palavra de Deus Ele sempre fazia isso, Paulo. Ele primeiro entrava onde havia uma sinagoga, porque ali o povo pelo menos sabia que existia um Deus. Ele pegava o Velho Testamento e apresentava Jesus Cristo como Salvador. Eles aí fizeram isso, levaram com eles João Marcos, é o Marcos do Evangelho, escreveu o Evangelho, como auxiliar. E pregaram na sinagoga. Depois foram para o outro lado da ilha, versículo 6. E quando chegaram do outro lado da ilha, lá tinha 2 pessoas. Eles encontraram um procônsul chamado Sérgio Paulo. Procônsul era o governador daquela região, governador romano daquela região. Era um homem importante. Só que aquele homem importante ainda não conhecia ao Senhor, ainda era um romano, portanto tinha vários deuses, seguia vários deuses, mas ele acabou puxando para o seu lado uma pessoa chamada Bar Jesus ou Elimas, que era um mágico, que era um encantador, diz a palavra, que era um falso profeta. E esse homem tinha poderes, executava poderes. Ele usava os poderes das trevas. Então, lembre-se disso. Cuidado com o engano que te leva a fazer uma aliança com o poder das trevas. O poder das trevas muitas vezes vai se manifestar, mas o poder das trevas não é comparável ao poder de Deus. Amém? Então esse homem estava ali, levando, o mágico ganhava seu dinheirinho, porque estava ao lado do governador, e o governador tinha a superstição, tinha ele ao seu lado, para protegê-lo daquele ambiente. Paulo e Barnabé chegam nesse ambiente, e esse Sérgio Paulo era um homem muito inteligente. No versículo 7 diz, e ele, tendo chamado Barnabé e Saulo,
diligenciava para quê? Ele estava curioso. Ele queria ouvir a palavra. Mas o poder que agia sobre Elimas, o poder de Satanás que agia sobre Elimas, era uma oposição na vida de Sérgio Paulo para ouvir o Evangelho. Guarda uma coisa na tua vida, que você presenciou ainda há pouco aqui. Aqueles dois homens estão na direção de quem? Do Espírito Santo. Ainda que você esteja no centro da vontade de Deus, ainda que você esteja sendo enviado pelo Espírito Santo, muitas vezes na tua vida você vai enfrentar resistência e oposição. Não julgue as coisas porque alguma coisa está dando errado. O inimigo tem a sua própria função, que é evitar que o reino de Deus possa se propagar e se expandir. Amém? Existe o reino do nosso Senhor Jesus Cristo e o reino do inimigo. O mundo jaz no maligno. Ele está aqui achando que é dele. Você sabe que não é dele. Você é de Jesus Cristo. E você então tem a autoridade para destronar ele de uma região e entronizar Cristo naquela região. Destronar ele na tua vida e entronizar Cristo na tua vida. Destronar ele da tua família e entronizar Jesus na tua família. Mas saiba que essa é a função, essa é a vontade de Deus, mas você vai ter resistência, você vai ter oposição. Ele não quer deixar que o Evangelho se abra, que o Evangelho ganhe terreno. No procônsul Sérgio, naquela região, naquela ilha, tem um governador, um cara-chave, e está do lado dele um enviado de Satanás, para não deixar que aquele homem seja o quê? Convertido. Para que aquele homem se achegue ao Evangelho. Por isso, certamente, naqueles papos, eu quero ouvir. Não ouve ele não, estão falando besteira, não vou ouvir só um dia. Aí ouve, aí o mágico chega para ele, não, eles falaram ali, aquilo ali é besteira, não entra. Quem já ouviu falar mal da igreja? Quem já ouviu falar mal de Jesus Cristo? É alguém sendo usado. Nosso inimigo não é a pessoa. A nossa luta não é contra sangue e contra carne. A nossa luta é contra quem? Os potestades, principados, os demônios nas regiões celestiais que trabalham, que usam vidas muitas vezes para impedir que a vontade de Deus seja executada. Mas saiba de uma coisa, a vontade de Deus será executada. A oposição está aí, muitas vezes fica difícil, mas o Senhor que está com você, o Senhor que te enviou, o Senhor que te buscou, vai te capacitar, e no momento certo vai te dar sabedoria, como vai dar agora a Paulo, vai te mostrar a válvula de escape, vai te mostrar a saúde, a saída, vai te mostrar o que você precisa fazer para que essa vitória venha imediatamente para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixa que nenhuma oposição, não deixa que nenhuma resistência venha te amedrontar. Quando começar a resistência, sabe o que você tem que fazer? Se levantar, se levantar. Como nós tivemos uma guerrinha hoje aqui nesse louvor, como tivemos ali na entrada, que o portal não abria. Você precisa entender que muitas vezes é o inimigo que está tentando agir, não todas as vezes, mas hoje era um dia que eu ia pregar sobre isso, e Deus permitiu que Ele assim fizesse, para que você visse. Os intercessores subiram, oraram, a Ana voltou do piano, o teclado voltou a funcionar. Você está em guerra sempre. Você não precisa temer, porque Deus está contigo.
Mas você precisa estar ligado. Não vai entrando de peito aberto, sempre de peito aberto, achando que nada pode me acontecer. Calma. Anda nos caminhos do Senhor, orai e vigiai. Tenta entender o que está acontecendo. E aí age com a autoridade que Deus te deu. E foi isso que Paulo fez. Ele está tentando levar a palavra para o procônsul lá, ele vai um dia, no outro dia, quando ele volta, o procônsul está pior. Tem alguma coisa esquisita aqui. E ele aí olha nos olhos do mágico, cujo nome era Bar Jesus. Sabe o que é Bar Jesus? Filho de Jesus. Paulo olhou para aquele cara ali, diz, venha comigo, no 9. Ele não é Saulo. Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito. Quer enfrentar o inimigo? Você talvez não queira, mas você precisa. E para enfrentar o inimigo, você precisa daquilo ali, ó. Aquele apóstolo ali, colocou. Ele não botou. Paulo, fixando os olhos nele, disse, não. Paulo, de novo, Paulo, aleluia, tem que ser dirigido pelo Espírito, porque carne não vence Satanás, carne não vence carne, é uma luta, sempre, o Espírito milita contra a carne, carne milita contra o Espírito, você precisa estar, aleluia, para vencer, para envergonhar, para fixar os olhos nele e dizer, você não é mais Jesus que nada, você é filho do diabo, cheio de todo engano, você não é cheio do Espírito, você é cheio de todo engano, esses sinais que você está fazendo, não vem de Deus, você é cheio de toda malícia, você é inimigo da justiça. Até quando você vai ficar pervertendo os retos caminhos do Senhor? Até quando você vai ser usado por Satanás para impedir que as pessoas recebam o Evangelho? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo, não é? Cego para sempre. Pastor, se Paulo não é mole não, você faz isso com as pessoas? Eu não sou Paulo, mas se Deus mandar eu vou fazer. Ele estava cheio do Espírito, ele foi dirigido pelo Espírito, ele teve discernimento espiritual. Quem é cheio do Espírito tem discernimento espiritual. Quem é cheio do Espírito tem não só autoridade, mas poder. O poder do Espírito emana sobre a vida dele, e ele libera uma palavra de juízo, de justiça sobre aquele homem, mas também de misericórdia. Você vai entender daqui a pouco. Ele fala, fica cego, mas não para sempre. Medita nesse cego. Atos 9. Paulo estava tão enganado quanto esse mágico. Estava perseguindo a igreja. Veio uma luz sobre ele, e ele ficou por alguns dias. Então ele diz que o Espírito te deixe cego por algum tempo, para que você possa refletir, para que você possa entender que é um poder superior a esse que é teu, para que você possa se arrepender, como um dia eu me arrependi, porque Deus te ama. O nosso inimigo não é você apenas está sendo usado. Sai desse engano e fica agora totalmente paralisado, para que você possa refletir. Você que acha que é o dono da verdade, que vem escuridão sobre a tua vista física, para que você entenda que há algo a mais que você ainda não enxergou. A palavra de Deus não diz se ele se converteu ou não, mas diz ali que ele ficou cego por algum tempo, porque a palavra se move para o procônsul.
13. Vendo aquilo, vamos lá, vendo aquilo, o que aconteceu? 11. Roda procurava quem o guiasse pela mão. Ficou cego. 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, o que aconteceu? Caiu a barreira do impedimento para que o procônsul recebesse a palavra e se convertesse. Pelo menos uma pessoa hoje aqui está tendo dificuldade. Ela está que nem um procônsul. Eu estou querendo o evangelho, mas quando ela pensa que vai, acontece um monte de coisa, ela recua. Ela está querendo se achegar, mas não está conseguindo. Ela está querendo se abrir, mas não está conseguindo. Sabe o que está acontecendo com a tua vida? No reino do Espírito, uma oposição que está ainda atuando, está tentando colocar escamas na tua vista. Na hora que você parece que vai, ele complica a tua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, vai cair por terra essa força, como caiu lá, vai cair na tua vida hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está acontecendo isso, pode levantar a tua mão direita agora para que caia. Mais um, tem mais um aqui. Tem mais um. É esse que está querendo se render e não está conseguindo. Aê! Era você. Levanta no teu lugar, por favor. Levanta no teu lugar. Aleluias. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Moisés, me ajuda. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a oposição do inimigo contra esse homem, e caia por terra, quebre todas as barreiras, todo e qualquer vínculo que ele tenha com o inimigo, que seja desfeito agora em nome de Jesus. Maligno, solta a vida. Qual é o seu nome? Solta a vida de Marcelo agora, em nome de Jesus, e não volte mais. E nesse momento que se abre esse coração, diz o meu coração, você crê em Jesus? Você quer cada vez mais abraçá-lo? Você está sentindo aquela opressão? Estava sentindo aquela opressão? Sente direto. Então diz, em nome de Jesus, opressão dos infernos, você caiu por terra agora. Em nome de Jesus. A minha vida é do Senhor Jesus Cristo. Eu abro meu coração. Os meus pecados estão perdoados naquela cruz, em nome de Jesus. E não pela minha força, mas pelo poder de Deus. Eu vou caminhar protegido pelo meu Pai, pelos seus anjos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abraça ele, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Você entendeu por que tinha oposição? Porque uma alma é muito valiosa a Jesus. De que vale ganhar o mundo todo e perder sua própria alma? Esteja preparado para esse momento onde a gente quer fazer evangelismo, onde a gente está abrindo olaria. Esteja preparado para a oposição, mas comece a crescer no Senhor, comece a se encher no Senhor, porque Deus quer te usar. Deus quer restaurar o teu lar. Ele precisa de você como um canal de poder, um canal de glória, um canal de sabedoria, um canal de discernimento, para saber a hora certa de repreender, saber a hora certa de calar. Creu maravilhoso com a doutrina. Ele creu com o sinal. E ele creu com a doutrina. O evangelismo tem que ter as duas coisas. Fundamental a palavra de Jesus, mas o sinal chama a atenção, complementa o evangelismo. Como eu já falei, nos dias de hoje é muito fake.
Nos dias de hoje é muito poder. É poder de Satanás para lá e para cá. Você não sabe de quem é quem, o que é, o que não é, não. Então você que vai levar a palavra de Jesus Cristo, cheio do Espírito, o Espírito Santo vai carimbar a tua palavra. O Espírito Santo vai realizar sinais como realizou ali. A pessoa ficou cega. Eu quero levantar agora a oração para toda oposição. Eu só orei para uma pessoa, vários levantaram a mão. Ore junto comigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado até, porque tu permitisse o ataque do inimigo, para que tu mostrasse o teu poder e a tua glória neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, que toda ação maligna tentando se opor a essas famílias, a essas mentes, a esses corações, de se chegar a Ti, de se encher de Ti, de encher a sua casa de Ti, que caia por terra agora, no reino do Espírito, em nome de Jesus, que abra-se agora os nossos olhos espirituais, que a luz do Evangelho entre nos nossos corações, entre nas nossas mentes, e que haja conversão, e que a oposição caia por terra, em nome de Jesus. Agora existem pessoas aqui que passearam no passado, nesses lugares, e acabaram tendo pactos, acabaram participando de algumas coisas. Isso não estava previsto na minha palavra, não. Mas vamos lá, Deus está fazendo, a gente faz. Eu quero que você levante onde você está, que é hora de quebrar agora. Intercessores, me ajudem. Você tem que entender que você pecou, mesmo não sabendo. Você procurou falsos deuses, idolatria. Ou você que frequentou centros espíritas, fez trabalhos, mesmo sem saber, levanta no teu lugar, porque é hora de limpeza nessa hora, é hora de limpar a tua vida, é hora de liberar você de toda essa opressão do maligno. Só uma pessoa? Tem mais, claro que tem mais no passado, aleluia. Idolatria, isso, mais. Amado pastor, levante essa oração. Você entendeu o que é, pastor? Os vínculos, arrependimento, depois quebra. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, me perdoa por tudo que eu já fiz de pacto com o diabo na minha ignorância. Eu lamento isso e eu te peço perdão em nome de Jesus. Amém. Agora eu oro. Senhor amado, estamos aqui na tua presença, Senhor, e no nome do Senhor Jesus Cristo, toda a obra, toda a legalidade do diabo na vida dessas pessoas que caem por terra agora, em nome de Jesus Cristo, toda a obra maligna feita, todo pacto com o diabo caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Toda obra maligna, toda intenção, toda legalidade está caindo por terra agora. Que grilhões sejam despedaçados agora, que todas as amarras do diabo prendendo almas aqui caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar. Isso parece... Vou te dar só uma pequena base bíblica aqui. Marcos 3, 27. Jesus fazendo uma parábola de um versículo. Estavam acusando ele de estar trabalhando no poder de Satanás. Ele disse: ninguém... Está aqui, ó. Ninguém pode entrar na casa de quem? Para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Quem já viu filme de guerra antigo? Aqueles castelos
Você quer atacar o castelo, se o rei não se entregar, você vai ter que amarrar o rei, ganhar, vencer o rei, para depois você entrar no castelo. É mais ou menos isso que o Senhor está falando. Enquanto o inimigo teve uma brecha, se instalou em algum lugar, você vai ter, para tomar conta, você vai ter que tirar ele dali, porque ele não vai sair. Então você vai ter que amarrar, diz o Senhor, amarrar a ação dele. Esse cara foi amarrado, ele não conseguia mais falar, esse mágico, ele estava mais cego, ele já ficou ali paralisado. E aí entrou o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali ele estava usando um homem, mas normalmente ele usa a nossa mente. 2 Coríntios 4:4. Vou ler o 3, eu não falei, depois eu boto o 4 aí. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem está encoberto. Agora sim, 4. Nos quais, o quê? Pode botar, o Deus desse século, que é o Deus desse século? Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cega a nossa mente. Por isso que nós que vamos pedir para que venham pessoas cada vez mais para essa igreja, que vamos evangelizar, você precisa orar por isso, que caia as escamas dos olhos dele. Lá no 2 Coríntios 10, se eu não me engano 4, fala que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, para quebrar o quê? Toda altivez, toda fortaleza na mente. O inimigo faz fortaleza na mente das pessoas, para que elas não enxerguem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que é intercessor, tem que começar a entrar nisso, e se conscientizar, de que muitas vezes uma pessoa não está sendo convertida, porque há uma guerra, e o valente ainda não foi amarrado. Eu ouvi uma vez uma pastora, acho que é a pastora, não me lembro o nome dela direito, e ela conta que ela tinha um paizinho dela, e ela tinha quase toda a família dela, ela conseguiu evangelizar, e eles se converteram, mas o pai dela, ela ia lá na casa do pai, ela fazia tudo que tem que ser feito, ia para casa, ia zoar, falava coisas maravilhosas para ele, e não adiantava nada, até jejuou, e não adiantava nada, o pai dela não se convertia. Um dia em desespero, ela chorou diante do pai, e disse assim, eu vou desistir, porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer por esse homem. E Deus revelou a ela, que na casa do pai, havia uma legião de demônios, que cegava o pai, que não deixava que o pai encontrasse ao Senhor. Ela entendeu, e ela entrou na guerra, e ela ali se preparou, ela ali pediu ajuda a pessoas, ela ali jejuou, e ela foi um dia naquele lugar, e ela começou a rodear aquele negócio. Se eu não me engano, quando ela estava dormindo, ela ouviu os passos do inimigo, e ela levantou, e começou a guerrear, e na autoridade que foi dada, o nome do Senhor Jesus Cristo, a vida dela, e como ela estava cheia do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo saiu, tudo caiu por terra, e ela assim, no outro dia, ela chamou o pai para a igreja, e finalmente, o pai foi para a igreja, e foi convertido em nome de Jesus. Ali havia valentes, que não abriam mão daquela vida, ficavam ao redor ali, incomodando, não deixando que chegasse a ele. É importante que a igreja conheça esse aspecto da nossa guerra espiritual. Meu irmão, pastor, você não prega batalha espiritual. Não prega batalha espiritual, porque você primeiro tem que ter uma batalha com Deus. Você tem que estar bem com Deus, amém? Se encher de Deus, para depois exercer a batalha. Nós estamos nos enchendo de Deus, estamos nos enchendo do Espírito Santo. Agora é hora de ganhar terreno. Vocês, se têm esse problema, não temas por um lado e seja prudente do outro. Não vai de peito aberto, principalmente se você é novo na fé. Procure um líder para agir com você. Jesus Cristo, quando mandava a turma para o campo de batalha, ele mandava sempre como? 2 em 2. E vocês vão trabalhar juntos, ter o discernimento para saber qual é a hora. Prudência é fundamental na obra de Deus. Orai e vigiai. É necessário ter discernimento. Se prepara e seja cheio do Espírito, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar para a glória do Senhor. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Mas a missão não parou ali. Depois de ter convertido aquele homem, aquela região, eles foram para outra cidade. No meio do caminho, sempre tem um que desiste, né? João Marcos desistiu e voltou para casa.
Vocês não sabem como dói numa liderança quando alguém que você está preparando desiste e vai embora. Mas nem isso segurou Paulo, nem isso segurou Barnabé. E eles continuaram em frente e foram para uma outra cidade. Vamos lá, versículo 14. Mas eles, atravessando, foram para Antioquia da Psídia, no sábado, a sinagoga. Depois da leitura, perguntaram: quem tem para falar? Vocês querem falar alguma coisa? Aí, meu amigo, deixaram Paulo falar. Paulo levantou e começou a falar. E ele estava falando na sinagoga, e ele começou a falar: varões israelitas, meus irmãos. E ele pegou então, desde lá de Abraão, desde o Egito, ele vem falando da libertação do Egito, da entrada do povo de Deus em Canaã, que eles depois foram governados por juízes, por profetas, e aí quando chegou o profeta Samuel, eles pediram um rei, foi dado a eles um rei. Ele então fala tudo isso fazendo a história, para que eles entendessem que Paulo era do mesmo time que eles, Saulo, e depois ele fala de Davi, e quando ele fala de Davi, ele fala que o Messias viria da descendência de Davi, e ele começa então a falar de João Batista e de Jesus, e diz que Jesus é aquele que veio da descendência de Davi, e ele foi levado, mesmo sendo inocente, foi levado à cruz, morreu, mas Deus o ressuscitou, para que se cumprisse a palavra de Deus, para se cumprisse tudo aquilo que os profetas tinham falado sobre a vida dele, e é esse Jesus que traz a salvação. E lá no versículo 30, eu acho que é 6, 38, ele dá a jogada final. Depois de fazer tudo isso, ele diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio desse. Eu era judeu e achava que o negócio era lei, mas não é não. A remissão dos pecados vem através desse quem? Jesus. Ele fala assim, e logo depois então, ele diz: e por meio de todo o que crê é o quê? Justificado de todas as coisas. Esse irmão Marcelo, você é justificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Nós temos nossos pecados perdoados, para a glória do Senhor, aleluia, de todos, e não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Ele diz: Jesus é maior que Moisés, entre outras. E aí começa um pouco de resistência, mas tamanho foi o discurso dele, foi tão bonito que no versículo 42, versículo 43, despedido da sinagoga, muitos dos judeus seguiram. Como é que manda ele voltar? O 42, ao saírem eles rogaram que no sábado seguinte pregassem de novo. E quando chega no sábado seguinte, quase toda a cidade, judeus e não judeus, vieram ouvir Paulo. Não tinha zap, era tudo rádio peão. Olha como a rádio peão é poderosa. Quase toda a cidade, com uma pregação, um verdadeiro avivamento naquele lugar. Quando você já viu uma cidade entrando em algum lugar para ouvir a palavra de Deus? Grandemente abençoada é a cidade que tem fome de Deus. Grandemente abençoada é a família que tem fome de Deus. Grandemente abençoada é a casa que tem fome de Deus. Grandemente abençoada é a pessoa que tem fome de Deus e busca a Deus. Que no domingo como vocês, vem aqui não buscar o pastor, mas buscar a Deus, a palavra de Deus. E aquela cidade toda foi ouvir de novo Paulo. E Paulo começa a pregar e o fogo começa a cair, né? Um pregador como Paulo, meu Deus, um dia eu vou ouvir ele lá no céu, que coisa, não acho que ele não tem direito nem de falar lá, mas deixa para lá. E ele começa a pregar, e aí daqui a pouco a turma do outro lado começa. Diz a palavra de Deus que vendo aquele avivamento, os judeus ficaram com inveja.
ficaram com inveja, começaram a questionar as palavras de Paulo. E é o momento que Paulo diz assim: olha só, a palavra foi pregada para vocês, vocês rejeitaram, então agora eu me volto para os gentios, eu me volto para não judeus. Se vocês rejeitam as palavras, a palavra de Deus diz, tem aí no versículo que diz: a luz dos gentios, nós vamos ser luz para os gentios. Eu vou ver aqui o versículo, que eu não sei de qual o versículo, 47, porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios. E os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna, aleluias, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, aleluia. Paulo está fazendo a vontade de Deus, hein? Poxa, irmãos, Paulo está fazendo a vontade de Deus, aleluias, mas olha aí a oposição de novo. Olha a oposição crescendo. Paulo não pecou, Paulo não errou a direção, não, mas a oposição está sempre ali. Essa oposição nós vamos ter até o fim dos tempos, até a hora que o Senhor Jesus voltar. Mas Ele já nos deu autoridade sobre isso, amém? Olha só, e aí mais 50, leia o 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade. Entraram de forma política, religiosa política. Começaram, esses caras levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Pastor, não é uma derrota de Paulo? Sabe por que não é uma derrota de Paulo? Vou te mostrar nos próximos versículos. 51. Estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, como Jesus tinha ensinado aos discípulos, partiram para Icônio. E o que aconteceu com a cidade que ele pregou? Vamos ver se deu tudo errado. Os discípulos, os novos convertidos discípulos, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os pregadores se foram, mas o Consolador ficou. Os pregadores se foram, mas os discípulos estão cheios do Espírito Santo. Os pregadores se foram, mas eles estão cheios da alegria do Espírito Santo. A missão foi cumprida e agora estão indo para outra cidade. Quando fecha uma porta aqui, Deus abre uma outra lá e eles vão para Icônio. Aleluias, da glória a Deus. Quando o inimigo pensa que venceu, na verdade ele está perdendo, porque Deus já está transformando o mal em bem para a glória do Senhor. Aleluias! Bendito aquele que prega dessa forma. Bendito o ministério que deixa pessoas cheias do Espírito Santo. Um dia eu me vou. Se o meu ministério for útil ao Senhor, sabe o que vai acontecer com os que ficam? Vão ficar cheios do Espírito Santo e cheios da alegria do Senhor. Você, papai e mamãe, um dia vocês vão. Mas se o seu ministério dentro do teu lar é o ministério do Senhor, o Espírito Consolador vai permanecer naquela vida. Há uma promessa de herança para os teus filhos, e ele vai ficar no coração dos teus filhos, e vai ser de geração em geração, porque as misericórdias do Senhor são para mil gerações. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer sacudir essa igreja, para começar a se movimentar agora com o Senhor, com o Espírito do Senhor, buscar o Espírito do Senhor. Aleluia.
se achegar ao Senhor. Tudo começou no Espírito. Tudo termina com o Espírito. Tudo começou quando eles se reuniram, pedindo ao Espírito. Deu a direção, enviou, capacitou para passar pelas perseguições. Tem uma no versículo 14 que ele foi apedrejado. Capacitou ele para ser apedrejado. Capacitou ele para, quando João Marcos foi embora, não ficar chateado. Capacitou para enfrentar a força das trevas, capacitou para enfrentar os judeus com inveja, capacitou, fortaleceu, enviou, sempre protegendo, sempre do lado deles. A obra é do Espírito Santo de Deus. Qual é o grande segredo da igreja de Atos? Não é a técnica que eles usam, não é a estratégia que eles usam, não é o som que eles têm. Eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Qual é a pessoa mais importante de Atos? O Espírito Santo de Deus. Qual é a pessoa mais importante na tua vida? Precisa ser o Espírito Santo de Deus. Essa semana você vai poder convidar pessoas. E para convidar pessoas, não pode ser pela carne. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas como é que tudo começou? Começou em 13:1. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Ministrando ao Senhor. Primeiro sozinho. Pastor, não sei nada de nada. Tá? Não sai nada de nada. Você conhece uma coisa chamada relógio? Para o que você está fazendo. Eu não sei fazer nada, não sei nenhum louvor. Tá bom, sabe nada? Para. Eis-me aqui, meu Pai. A tua palavra diz que tu és o Abba Pai. Que tu me amas incondicionalmente. Tu sabes que eu ainda não sei nada da tua palavra. Não sei nem como me dirigir a ti. Mas eu estou aqui, te buscando, desfrutando desse amor e me deixando ser amado por ti. Se deixe ser amado por Deus. Já viu casais que se amam? Hoje é mais fácil porque tem um monte de coisa, mas não tem Zap, não tem nada. Se ama, fica um na China e um no Brasil. A tendência é esse amor morrer, né? Você e Deus. Você parece que está o tempo todo na China, né? Esse mundo te ocupa muito, né? Mas o amor de Deus, ele jamais acaba. Ele continua te amando quando você está por aí. Ah, mas ele se deleita quando você vem a ele. Finalmente meu filho sentou comigo. E ali, aqueles que já sabem um louvor, toca um louvor. Fica ali com o Senhor. Lê a tua palavra. Esse é o tempo que eu tenho para o meu Deus. Lê um versículo. Ouve uma pregação. Tira o peso. Mas Senhor, você não falou que está intercedendo? Sim, mas eu estou falando de pessoas que estão começando. Deixa o Espírito entrar. Parece que nada está acontecendo, mas o amor do Senhor está entrando. O Espírito Santo de Deus está entrando. Vamos acordar, bom dia, Senhor. Eis-me aqui, vamos para esse dia, meu Pai. Quando você for dormir, Senhor, cuida dos meus sonhos. Que não venham sonhos do inimigo, venham sonhos de Ti. Cuida da minha memória, da minha mente, para que quando eu acordar, eu tenha insights Teus, palavras vindas de Ti. E você vai começar a anotar. Leva um papel, um lápis. Porque duas coisas vão acontecer nesse tempo com Deus. Primeiro, vem um lado chato. A mente vai dizer, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí você escreve. Ah, precisa, escrevi. Às 9 horas fazer aquilo, às 10 aquilo e às 11 aquilo. E volta para Deus. Foca em Deus. Para a tua mente não se distrair. Foca em Deus. Da tua forma, do teu jeito.
2, o papel também, sabe por quê? No início foi a tua carne que trazia coisa para a tua mente. Depois de um certo tempo, é o Espírito Santo que vai começar a trazer coisa para a tua mente. Aí você anota e volta de novo para Ele. Vai se enchendo. Mas esse é só um passo. Tem algo muito maior, de um poder muito maior. Quando isso você faz no individual, mas quando você se une, como se uniu aqui a igreja em Atos 13, Antioquia, e eles serviam dessa forma. Eles estavam ali unidos em unidade. Salmo 1:3, como é que é? Como é bom e agradável que os irmãos estejam unidos em comunhão. É como óleo que desce na barba de Arão e atinge até suas vestes. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali o Senhor se manifesta. Ali o Senhor fala. E eles estavam ali louvando, engrandecendo. Um lê um versículo, o outro ora. É isso a congregação que Deus quer. É essa comunhão que Deus quer. Som individual é bom, mas é incompleto. Você precisa estar nessa comunhão. E nós vamos vir aqui para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja comigo, Paulo diz, olha, vocês precisam, depois dessa minha vida, eu fui apedrejado, eu fiz um monte de coisa, eu fui perseguido, eu fui preso, eu cheguei a uma conclusão que vocês precisam, sabe o que é? Enchei-vos do Espírito Santo. Se eu tivesse que dar uma receita para vocês, diz Paulo, enchei-vos e combate o combate da fé, combate o bom combate, não desiste, se enche e vai em frente. Mas Paulo, eu estou querendo saber como é que a gente se enche. Efésios 5. Efésios 5:18. Eu vou tomar uns 8 minutos de vocês, tá? Diz assim, 5:18. E não vos embriagueis com no qual há dissolução. Repete aqui. Enchei-vos do Espírito. Olha para o seu irmão e diz. Enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo, se deixe encher continuamente pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, o Espírito do Senhor que habita em vocês já, Ele quer encher vocês. Por favor, se deixem encher. Como, Paulo? Como? Falando entre vós, com salmos. Lembra semana passada? Sai da sua boca palavras de vida. Aqui também tem palavras de ações de graça, louvor de coração, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Exalte o nome do Senhor, agradeça, engrandece a Deus, fala das maravilhas de Deus. Fala a tua história, testemunha. Quando vocês estiverem juntos, façam isso. Porque vocês vão começar a criar uma atmosfera. Uma atmosfera em que o Espírito Santo pode se derramar. Onde o Espírito Santo pode encher cada um de vocês. Agora, igreja, por favor, não é um puxão de orelha, é um ensino. Cada uma dessas coisas fala da boca. Tem a hora do silêncio, mas a hora em que a igreja se reúne para que Deus seja entronizado. Olha, como é que eu me encho, que nós nos enchemos do Espírito, Paulo? Falando, entoando, louvando, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor por tudo, ao nosso Deus.
som, palavras que saem da tua boca, que chegam ao trono de Deus. Quando o corpo de Cristo se une, lembra de sexta-feira, Lúcia? E começa a emitir sons. Um coral que se une ao coral que já existe lá dos anjos. E a céu, não sei se é o céu que desce na terra, ou se é a terra que começa a subir no céu, mas a presença de Deus começa a ser derramada. Você já viu quanta dificuldade nós temos quando o pastor diz: agora vamos louvar, agora vamos exaltar. Começa a falar, aí você fala: aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que falar, porque às vezes você ainda não conhece a palavra. Aleluia, glória a Deus. Faça algo a mais hoje. Quando a gente começar a louvar aqui para se despedir, nós vamos fazer isso como Assembleia de Deus. Um fala aleluia, outro fala: quando você não souber nada, faz uma coisa por mim. Emite sons, tentando se conectar à música. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor. Vai fazer um momento que vai ficar muito repetitivo. Deixe sons, deixe ações de graça. Se você não tiver nada mais a falar, emita sons, cânticos espirituais, coisas vindo de dentro de você, para se achegar ao Senhor. Duas coisas o Senhor nos chamou hoje aqui para fazer: para primeiro entender essa guerra espiritual que existe dentro da tua casa, existe com você, para você não receber o Evangelho. E a segunda, aprender a se encher do Espírito, a exaltar a Deus, a glorificar a Deus. Por isso agora eu convido a igreja a ficar de pé. O Deus hoje quer fazer isso aqui também. Assim como Ele quebrou barreiras, agora Ele quer que o povo deles exalte a Ele. Vamos começar com Eu Exalto. Você sabe? Lá do início. Eu te exalto, aleluia. Quem quiser vir à frente, vem. Te exalto. Quem quiser, vem aqui, como fizemos no domingo passado. Deus abençoou. Quem quiser, vem. Aleluia. Ó Senhor, vem aqui agora, abrir o coração para Deus, exaltar. Exalto, vem mais à frente. Eu te exalto, aleluias. Eu te exalto, ó Senhor. A letra é fácil, fecha os olhos, levanta as mãos e diga: eu te exalto, aleluia. Eu te exalto, Oh, radarayashara dalavayasai. Eu te exalto, ó Senhor. Eu te exalto, eu te exalto. Levanta a tua mão, igreja, levanta as mãos, fecha os olhos, deixa o Espírito Santo entrar. Abre a boca, Paulo nos ensinou. Eu te exalto, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Chara da lavaçai. Ó Senhor. Mais uma vez, aleluia. Toda a igreja, com nossa força. Vamos deixar chegar ao trono. Aleluia. Adabayadarayashai. Aleluia. Ó Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Senhor, meu Senhor. Alachara da lava. Glória a Deus. Glória a Deus. Alabachai. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Senhor. Meu Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Vem, Espírito do Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Meu Senhor. Meu Senhor. Agora nosso gemido. Senhor, abre a boca, amado. Aleluia! Aleluia! E oradara da Yashai. Última vez, tu és digno. Tu és digno, aleluia. Tu és digno, glória a Deus. Tu és digno, ó Senhor. Dá a mão pro seu irmão do lado. Lembre-se, nessa semana tem aqui os convites. Ore, Senhor, me mostra alguém que eu preciso convidar. Mas vai para o teu lugarzinho com ele. Eu não sei cantar nenhum louvor. Faz o que eu falei, gemidos. Cântico espiritual. Deixa Deus operar. A palavra ensina que quando você começa a louvar e adorar e agradecer, o Espírito Santo começa a te encher. Não perde isso, irmão. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia maravilhoso na tua casa, por esse Deus maravilhoso em quem servimos. Esse culto é teu, esse culto é para a tua glória. Agora olha para os teus filhos, olha para os teus filhos amados. Eu te peço, Senhor, que aqueles que estão frios, que aqueles que estão numa zona de conforto, que aqueles que estão olhando tudo isso que está acontecendo com uma certa distância, que sejam tocados por ti. Que entre fome e sede do teu Espírito. Que cada um nessa igreja comece a ser, Pai, sacudido pelo teu Espírito, para não se manter da mesma forma que está. Que venha receber, que venha pedir mais de ti,
para que tu possas ter liberdade, para que teus sinais, para que teus prodígios aconteçam, para que vidas sejam salvas no nome de Jesus. Sábado estamos juntos, convidem que puder. Senhor, leva-nos agora aos nossos lares. Debaixo da tua unção e proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!